Olá, está no ar a Assembleia do Campo. O município de Linhares recebeu uma certificação inédita, tanto na cacauicultura do Espírito Santo quanto do Brasil. E quem vai dar detalhes para a gente sobre essa certificação é Maurício Buffon, presidente do Comitê de Acompanhamento de Projetos Industriais de Linhares e também da Associação dos Cacauicultores do município. Seu Maurício, obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, eu começo perguntando ao senhor exatamente sobre essa certificação, né, que a ACAL recebeu do INPI, do INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O nome desse certificado, aliás, dessa certificação, é a Certificação de Indicação Geográfica Linhares. Esse é o nome certo, né? Esse é o nome oficial. O que significa isso, tecnicamente falando? Significa a delimitação de uma área física que está no entorno do Rio Doce, ali, né, na região de Mata Atlântica, onde tem o cacau plantado debaixo das árvores, né? É a procedência, então, do cacau? É a procedência física de onde vai sair o cacau, né? E nós queremos divulgar esse cacau que é produzido ali com a logomarca Linhares, para ele ser bem identificado pelos consumidores. Qual o peso disso no mercado? Veja, esse cacau, ao ser produzido em áreas de Mata Atlântica, onde tem todo um critério de proteção, de preservação do meio ambiente, ele passa uma mensagem de preservação também. Então essa é a diferença que nós queremos passar, que o cacau que é produzido ali, ele vai ter que ser um cacau de boa qualidade, e aí a gente também tem que, essa certificação por si só, ela é o início de um processo, porque agora nós temos todo um outro processo de capacitação dos proprietários, de melhorar as infraestruturas de produção para que esse cacau seja produzido num padrão de qualidade que o mercado entenda que é bom e passe a comprá-lo. E ele tendo um selo de certificação de origem, né, é naturalmente que a gente pretende que isso agregue valor ao produto. E o que a região tem de tão especial assim? Porque nem o Pará e nem a Bahia, que são os maiores produtores do país, né, de cacau, conseguiram essa certificação, né? Vários eventos que a gente participou aí, a gente passa a ser observado, inclusive, pelos outros estados, né? Eles vêm nos elogiar pelas iniciativas que nós tomamos, e eu penso que um pouco ousadia. Na verdade, o capixaba, eu diria que ele é mais organizado, mais focado. Então, essa questão da certificação é um processo longo. A Bahia começou antes da gente, mas eles, por razões diversas lá, eles não avançam no processo e ainda não conseguiram ter essa certificação. O Pará também não, né? O Pará também não, mas provavelmente está num processo também de obter essa certificação. Quanto tempo? O prazo para que essa certificação fosse concluída, né? Olha, o prazo, o Espírito Santo começou lá por volta de 2007 a trabalhar nesse processo, quer dizer, deve ter por volta aí de 5 anos que nós estamos nesse processo. É lento, né? É lento porque ele tem tem que se construir, na verdade, uma série de procedimentos, né? Tem várias etapas onde passa pelo INPI, e o INPI interage, às vezes devolve, manda ajustar, enfim, tem todo um conjunto de ações que tem que ser feitas e bem feitas. O senhor acredita que esse selo de qualidade vai incrementar a produção, aliás, as vendas, né, do produto também? Com certeza. Receita, né, para os produtores, para o município? Isso aí, na verdade, é um marketing, né, que a gente tem que fazer agora em cima dessa certificação. E, na verdade, a primeira coisa é produzir um produto de boa qualidade. Essa é a premissa que não está nem associada a certificado. É uma obrigação do produtor produzir produto de boa qualidade. Se nós conseguirmos produzir esse produto dentro de um padrão de qualidade internacional, a gente naturalmente quer usar a certificação, esse selo que vai junto do produto, como um marketing, né? Uma referência que aí sim, certamente nós conseguiremos obter um resultado melhor.
O senhor acredita que o cultivo em Cabruca tenha influenciado a conquista dessa certificação? Esse cultivo é típico, né, da região. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. A certificação ela foi dada exatamente na área territorial onde se encontra a Cabruca, né? A Cabruca é nada mais, nada menos do que a produção do cacau no subbosque da mata, ou seja, Cabruca ela é um termo, um jargão popular que significa, lá atrás significava brocar, né? Brocar significava remover as pequenas árvores dentro da Mata Atlântica de modo que ali se introduzisse o cacau. E o cacau ele crescia ali substituindo essas pequenas árvores, de modo que a mata se recompunha novamente e produzindo, né? Produzindo um cacau diferenciado, porque é um cacau que ele consegue preservar a Mata Atlântica, né? E aí vem uma coisa que a gente sempre diz, é que o cacauicultor ele é um preservacionista, porque ele não destrói nada, ele mantém as árvores, aquelas árvores centenárias continuam ali, de modo que ele consegue fazer a área produzir e ao mesmo tempo ela faz aquele trabalho dela de sequestro de carbono, né? Tem todo um conjunto de benefícios. E então a Cabruca, ela é a região territorial, né? Essa certificação ela está restrita à região territorial onde se produz cacau dentro da Mata Atlântica. Nem toda forma de se produzir cacau é assim? Nem toda, porque hoje tem pessoas plantando cacau em áreas fora da Mata Atlântica, né? E tendo resultado também? Com certeza sim, porque essas novas variedades, elas estão mais apropriadas, adequadas a produzir a pleno sol, ou com alguma proteção, né? Contra vento, né? E também alguma proteção de copa. Mas hoje as novas variedades são capazes de produzir em áreas fora da Mata Atlântica. E essas diferentes formas de cultivo, elas interferem no sabor, no fruto mesmo, na fruta? Não exatamente, não. Ela não chega, porque as variedades são as mesmas. O que ocorre é que aí a gente quer explorar essa questão do IG, né, da indicação geográfica, por se tratar de uma área de preservação. Quer dizer, o cacau produzido na Cabruca ele tem que ter um valor diferenciado porque ele protege a mata, né, a Mata Atlântica. Uhum. Vamos falar um pouquinho então de um problema que é a vassoura de bruxa, né, que vem atingindo os produtores há algum tempo, né? O cacau ele é cultivado em 23 mil hectares no estado. O município de Linhares detém 90% dessa área plantada e responde por aproximadamente 85%, né, da produção capixaba. Mas vocês vêm enfrentando há algum tempo uma queda na produção, né? Diante desse problema da vassoura de bruxa. Com certeza a vassoura de bruxa, ela hoje é uma catástrofe, né? Quer dizer, hoje e já de há muito tempo se percebeu que ela é uma catástrofe, porque o segmento do cacau na região de Linhares, do Espírito Santo, ele sempre foi um segmento produtivo, o produtor ele sempre conseguiu ganhar o seu dinheiro sem muito esforço, vamos dizer assim, né? Porque ele era um coletor de frutas ali da região, ele não mexia com o ambiente, né? Então ele estava sempre ali colhendo a produção dele. O que ocorreu é que em 2001 chegou a vassoura de bruxa. É um fungo maléfico, né, que ele penetra na planta, ele se hospeda ali na planta e todo lançamento de ramos novos, de folhas novas, ele ataca essas folhas e se reproduz ali naquele ambiente e ataca os frutos também. Então, ao mesmo tempo, ele prejudica a planta, né? Ele consegue, a médio prazo, ele consegue matar a planta por falta de alimentação, que ela não consegue mais interagir no ambiente, né? Por falta de folhas. E também ele mata o produtor também, porque o fruto,
também é alcançado pelo fungo e ele não serve mais. Depois que o fungo se instala no fruto, esse fruto fica condenado, ele tem que ser descartado. Uhum. Como que é a tecnologia no setor? Em relação Ao combate às pragas mesmo? Então, as alternativas que a gente tem trabalhado, inicialmente a CEPLAC vinha recomendando retirar aqueles ramos que estavam sendo visivelmente atacados, né? Removê-los de dentro da área de produção, retirá-los e queimá-los. Isso se percebeu que era uma luta invencível, porque o produtor ele não tinha condições de fazer esse trabalho. Uma outra ação que se passou a tomar, e a Bahia, a CEPLAC, lá na Bahia... Só para esclarecer, a CEPLAC é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, né? Exatamente. É uma comissão ligada ao Ministério da Agricultura, uma entidade, né, que tem uma atuação muito forte no cacau, ela é muito focada nesse segmento do cacau e ela vem desenvolvendo algumas técnicas de se resolver isso. Então ela conseguiu também isolar um outro fungo, só que esse outro fungo, apesar dele ter um certo parentesco, mas ele é um fungo que mata esse fungo maléfico, né? Ele se assemelha, mas ele consegue matar, ele ataca o fungo maléfico. Só que o que acontece? No município de Linhares, nós temos plantas com mais de 60 anos de idade. Então, são plantas, às vezes, com 10 metros de altura. E como é que você vai conseguir levar esse fungo benéfico para matar o outro fungo maléfico lá a 10 metros de altura? Fica inviável, não é prático. Então, a gente entendeu o quê? Que é preciso, de uma vez por todas, erradicar a planta doente. Então, nós estamos evoluindo para um processo de erradicação, de substituição de todas as plantas tradicionais por novas variedades. E aí cada produtor está cuidando da sua área. Na verdade, a gente tem produtores que lá em 2001, 2002, quando se iniciou a instalação desse fungo, ele já tomou algumas iniciativas. Esses produtores hoje já estão produzindo muito bem, né? Estão com as suas áreas cheias de frutos para colher, precisando inclusive de mão de obra. Ao contrário daqueles outros que nada fizeram e não tomaram essa iniciativa, e hoje estão com as áreas totalmente condenadas, 100% condenadas, produzindo zero, né? E zero é muito pouco para a gente conseguir avançar. Então, nós queremos agora um plano de erradicação do cacau doente. A queda da produção foi de quanto? Da ordem de quanto? A queda, nós hoje estamos a 30% do que produzíamos há 8, 10 anos atrás. Em termos de toneladas, isso dá quanto? Sim, nós produzimos ali por volta de 12 mil toneladas em 2002 e o ano passado produzimos apenas 3,8 mil. Não chegamos a 4 mil. Uma queda considerável, né? Exatamente, o prejuízo é muito alto. Nós temos um prejuízo acumulado aí de cerca de 250 milhões nos últimos 10 anos. Seu Maurício, agora nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e continue acompanhando a Assembleia do Campo. Estamos falando hoje sobre a produção de cacau. De volta com a Assembleia do Campo, estamos falando sobre produção de cacau, já que Linhares recebeu uma certificação inédita na cacauicultura do Brasil. É a certificação de indicação geográfica Linhares, emitida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, né, o INPI. E quem está dando mais detalhes para a gente sobre essa certificação e sobre o setor aqui no estado é Maurício Buffon, presidente do Comitê de Acompanhamento de Projetos Industriais de Linhares e também da Associação dos Cacauicultores do município. Seu Maurício, o senhor estava falando sobre a necessidade da erradicação da vassoura de bruxa. Essa é uma ação que está prevista no Programa Estadual de Renovação da Lavoura Cacaueira que o governo do estado lançou? Está sim. Ela está mencionada no projeto do governo, porém nós precisamos agora discutir o detalhe de como é que isso vai se proceder, né? Porque isso tem que ter um prazo de início, um prazo fim,
e as ações, como é que elas vão ser tomadas, né? Então, a ideia nossa, a ideia do setor do cacau, do segmento, é a erradicação. Hoje nós somos a favor dela porque não faz sentido para o cacauicultor ter uma planta lá supostamente em condições de produzir e ela nada produz. Então, pelo contrário, ela produz doença, ela reproduz a doença, né? Porque o fungo ele põe ovos ali e esses ovos amadurecem e em um certo momento eles são lançados ao vento, né? Que eles são muito leves e o vento carrega e vai depositá-los em uma outra planta e aí vai uma sucessão assim ele vai avançando, né? E ocupa todos os espaços da propriedade. Passa de uma lavoura para outra. Passa de uma lavoura para outra, atravessa rios e vai embora. Ela avança 20, 30 quilômetros num dia. Por isso que pela ação do vento. Não adianta um produtor cuidar, erradicar e o outro não. Não adianta. Tem que ser uma ação comunitária. A gente já tem muita consciência disso. Porque hoje o produtor que tem a áreazinha dele lá e ele planta uma variedade nova, mas o entorno está todo atacado por doenças, essa pressão que o fungo provoca em cima dessa planta, dessa área nova, é tão grande que ela pode quebrar a resistência daquela planta. E isso já, de certa forma, já está acontecendo. Então a gente tem uma enorme preocupação com a continuidade, né, assim, sem uma ação rápida em cima dessas plantas doentes. E quais as outras ações que estão previstas neste programa de renovação da lavoura cacaueira? Programa estadual, né? Veja, a primeira coisa que nós precisamos fazer, até porque o cacauicultor hoje ele está descapitalizado, até em função da queda progressiva da produção, então ele se encontra sem condições de tomar algumas ações de envergadura, né? Como, por exemplo, comprar mudas, aí uma muda está por volta de R$ 3 a R$ 4, uma muda já de variedade nova. E é muito caro para ele. Então, o que a gente está trabalhando? Em cima de fomentos de muda. O governo ele se dispôs, o ano passado, inclusive, ele já comprou 150 mil mudas e já distribuímos isso ao longo desse ano. E agora ele está comprando de novo, por volta aí de 200 mil mudas de novo, só que agora mudas mais bem selecionadas, né? Que a gente percebeu que cometemos algum erro lá atrás. Então nós queremos dar garantias de que o produtor possa voltar a produzir. E o primeiro passo que ele tem que ter é tendo mudas novas com condições de produzir. Também o governo se mobilizou no sentido de estabelecer um entendimento com os agentes bancários, o Banco do Brasil, eu não vou citar todos os bancos aqui, mas 4 ou 5 bancos, Bandes, Banestes, Sicob, Banco do Nordeste, posso estar esquecendo de algum aqui. Mas todos esses bancos, eles fizeram um alinhamento com o governo do estado e montaram lá um plano de estar subsidiando, né, emprestando, né, esses dinheiro aí para os produtores que estão descapitalizados, com prazo de carência de 5 anos e até mais, dependendo da forma que ele vai fazer o plantio, né? Porque se ele plantar só cacau, ele pode ter 5 anos de carência, depois 8 anos para pagar aquela dívida. Se ele plantar o cacau com a outra variedade, tipo um sistema SAF que chama, né? Que é um sistema agroflorestal, então é uma combinação de cacau, por exemplo, com seringueira. Então ele já tem um outro prazo maior de carência e um prazo maior também para amortizar a dívida. Também o governo, nesse plano, ele publicou uma instrução normativa, onde ele está flexibilizando, o IDAF, que é o órgão de fiscalização, está flexibilizando essa questão do manejo da área, né? Que é uma área, isso é um assunto muito preocupante, porque o produtor, dependendo do entendimento do fiscal, ele pode autuar o produtor porque cortou um galho de uma árvore, que até outro dia não era autorizado a cortar. Ele não podia cortar uma galha de uma árvore da Mata Atlântica.
Então nós conseguimos modificar um pouco isso aí, já dentro do entendimento do novo Código Florestal, né? E de modo que isso aí já vai auxiliar também o produtor a melhorar a entrada de sol dentro da área, né? Então são aspectos, digamos assim, que talvez não sejam muito significativos, mas eles realmente são úteis, são necessários. E nós temos também, além do governo, nós temos empresas privadas também interessadas no fomento de mudas. O próprio município também, a gente tem trabalhado, feito gestão junto ao município. Estamos trocando agora de gestor lá na região de Linhares, mas pretendemos continuar e até acelerar o processo de fomento de mudas. Elas venderiam, forneceriam mudas para os produtores? Veja, tem várias formas. O governo do estado ele vai adquirir no mercado 200 mil mudas e vai disponibilizar para os produtores que estão inscritos lá numa determinada lista que a gente mesmo coleta aqueles que são interessados. E então a gente pretende que esses pequenos produtores, principalmente, né, que são os que têm menos capacidade, recebam a sua planta e eles possam depois também ir ao banco, pegar um empréstimo com carência de 5 anos, e aí o cacau já com 3 anos ele começa a produzir, se bem cuidado, né, ele já começa a produzir, de modo que o produtor terá aí ainda 2 anos para ele conseguir cuidar da planta, manejar bem, conduzir aquela planta, de modo que aos 5 anos ele vai se sentir confortável em pagar aquele empréstimo que ele fez. Essas ações já estão sendo implementadas? Essas já foram aprovadas, naturalmente. Os produtores já estão se organizando em termos de procurar os órgãos de fomento para obter esses empréstimos, né? Naturalmente que a questão da muda não é um passe de mágica que você consegue uma muda. Você, para conseguir uma muda para ir ao campo, né, para ser plantada lá no destino final dela, leva cerca de 6 meses ou até mais um pouco. Então é um negócio que leva algum tempo. O senhor, como presidente do Comitê de Acompanhamento de Projetos Industriais de Linhares, o senhor defende a criação de um fundo ambiental, né, voltado para a execução de ações de melhorias na região. Que tipo de melhorias? Que problema ambiental que a região vem enfrentando? Veja, hoje eu diria que a região ela está completamente ameaçada, à mercê, digamos, das ações individuais de cada produtor. A gente sempre viu o produtor como um preservacionista, mas tem aquela história que diz o seguinte, que o produtor no vermelho começa a não fazer sentido em preservar o verde, né? Então esse é o maior risco que se corre, porque o produtor, todo mês a conta de energia dele vence, sempre tem uma conta que vence alguma coisa, o próprio imposto do terreno, né, que ele tem que pagar todo ano, essa coisa. E ele precisa de algum dinheiro, então às vezes ele é tentado a remover alguma árvore que tenha lá algum valor comercial, e aí isso pode ficar muito caro para ele, né? Então a gente quer evitar isso tudo, como? A gente abastecendo todos os produtores com mudas de cacau de boa qualidade, de modo que ele continue acreditando e investindo no cacau. Essa é a maneira mais próxima, mais prática que a gente entende de como proteger a Mata Atlântica. É plantando cacau. O Fundo Ambiental financiaria Sim, o Fundo Ambiental seria exatamente para a gente dar mobilidade a gente na resolução de problemas, por exemplo, de algum tipo de construção de um viveiro, por exemplo, né, para facilitar o processo de produção, ou ainda, às vezes tem estruturas que são coletivas de vários produtores, talvez até da gente intervir um pouco ali e melhorar a infraestrutura daquelas pessoas, né, para elas produzirem um cacau de melhor qualidade. Por que os produtores de Linhares têm interesse em formar uma cooperativa? Bom, a cooperativa eu diria que é uma organização, né, que ela tem vários benefícios, né? A começar que ela aproxima os produtores, né,
de qualquer setor, né? Mas sendo do cacau, a nossa pretensão é aproximarmos os produtores para eles sentarem juntos, já que eles têm problemas comuns. É extremamente importante que a gente saiba sentar junto e discutir os problemas comuns e ver as alternativas que temos. Em relação à cooperativa, naturalmente que ela traz um monte de benefícios, desde a compra de insumos, que pode ser uma compra coletiva, né? E aí ela, sendo uma compra coletiva, você compra em maiores volumes, você pode comprar por preços menores, em prazos de pagamentos mais longos, enfim, tem toda essa vantagem. Tem também a questão da capacitação, né? Que sendo uma cooperativa, a gente pode ter uma estrutura, salas para poder capacitarmos as pessoas para eles saberem produzir um cacau de qualidade. E depois também a gente sabe que na hora de vender, se o produtor tem lá 20 sacos de cacau, ele não consegue achar um bom preço porque o volume é pequeno. Às vezes o comprador ele cobra uma taxa para buscar esse cacau em determinado lugar. Mas se for uma cooperativa, a cooperativa vai ter 1.000 sacas, 5.000 sacas lá, e aí naturalmente... É mais fácil negociar, né? É muito, aí ele fica forte, né? Digamos, o produtor ele consegue crescer na medida que ele vira uma cooperativa, né? Ele começa a conversar de igual para igual. Além de que as empresas que compram cacau, né? Elas fazem um preço melhor para cooperativas, comprando de pessoas jurídicas, né? Então esse é um diferencial, tem um conjunto de vantagens aí. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor contasse as suas impressões sobre a participação do cacau brasileiro, né? Em especial o cacau capixaba lá de Linhares, no último Salão do Chocolate de Paris, já com a certificação, né, essa certificação do INPE, a certificação de indicação geográfica Linhares, né? Como é que foi essa experiência internacional para o senhor? Foi muito interessante porque, veja, nós tivemos um produtor de Linhares que conseguiu ter o seu produto selecionado, o produto dele ficou em segundo lugar geral no Brasil, né? Então isso aí foi uma novidade, isso aí veio para a mídia, né, e ganhou visibilidade. Aí a gente interagiu com o governo do estado e tivemos o entendimento de fazermos aí uma visita a Paris, né, e estarmos divulgando o Espírito Santo. Produzimos uma mídia, inclusive, então o Espírito Santo ele ficou realmente em evidência lá. Naturalmente que essas coisas você precisa dar um passo para depois descobrir que tem que dar outro, né? E o próximo passo, naturalmente, pode ser mais interessante. Então, é uma janela que se abre e a gente espera que os ganhos virão logo adiante. A certificação, num primeiro momento, ela não tem ainda uma visibilidade que a gente quer que ela tenha, porque você precisa fazer todo um trabalho inicial, né, de capacitação das pessoas, e também de se colar aquele selo de qualidade, né? Selo de origem. Tudo isso no final a gente imagina que vai somar e nós vamos sair ganhando. Ok, seu Maurício, nosso tempo infelizmente acabou, mas obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição de vocês para qualquer outro momento. Obrigada. Este foi o Assembleia do Campo. Hoje nós falamos sobre produção de cacau. Lembrando que Linhares recebeu uma certificação inédita na cacauicultura do Brasil. É a certificação de indicação geográfica Linhares, que mostra a procedência do cacau produzido no município. Recebemos Maurício Buffon, que é presidente do Comitê de Acompanhamento de Projetos Industriais de Linhares e também presidente da ACAL, Associação dos Cacauicultores do município. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.